presentes, a professora Roseli, os demais professores aqui presentes. Um corte metodológico aqui bem específico nessa fala, que claro tem esse título gigante, como tudo que eu acabo fazendo, não consigo me conter nos títulos, mas nossa função é discutir garantias fundamentais a partir de um ponto de vista sobre entender garantias primeiro, seria democracia uma garantia fundamental? Não, definitivamente não. Claro que não. Mas, dentro da democracia existe uma garantia fundamental que é a cidadania, por exemplo. Cidadania dentro da democracia. Vejam, essa é a grande discussão aqui. É um princípio metodológico. Nós devemos entender que determinadas funções da filosofia, do direito e da política devem respeitar metodologias para fazerem sentido. Ou seja, o corte que eu escolhi aqui, o marco teórico que eu escolhi aqui para a gente é alguma coisa que está dentro mais da nossa realidade. A gente vai trabalhar com 2 autores, principalmente, com dois cortes metodológicos que vocês já trabalharam, de certa forma, dentro da faculdade. Eu escolho a democracia no seu sentido moderno, a democracia liberal, e a teologia política, que vulgarmente conhecida como conservadorismo político, sem a discussão de se alguma está certo ou está errado, justamente pelo contrário, discutir que existe uma metodologia por trás dela, que elas são incompatíveis entre si, mas sua incompatibilidade é metodológica, para que a gente possa definir quais são os modelos de garantias a serem defendidos dentro desse paradigma e por que devem ser respeitados parâmetros, pressupostos dessa existência dessas garantias. Então, para falar de garantias fundamentais, primeiro a gente tem que falar sobre o que politicamente a gente está falando, sobre que Estado a gente está falando, com qual fundamento de Estado a gente está falando. Isso é essencial. Não dá para misturar as coisas, ficar falando vagamente, principalmente todos vocês aqui presentes, juristas aqui presentes. Nós sabemos que nossa defesa de Estado, nossa defesa de direito, depende de uma metodologia clara. Então eu estou falando sobre o quê? Garantias de quem? Garantias pressupostas aqui. Certo? Então, bem, eu fiz slides, eu sei que é estranho para vocês. Não sei se eu vou seguir eles exatamente. Na verdade, a definição está aqui mesmo, mais tradicionalista, mas o slide está aí, porque questões metodológicas também, ficar falando para plateias, etc. Parece que é mais. Né? Então tá, a gente está falando aqui de problema do constitucionalismo de identidade, de princípio majoritário, e o contra-garantismo institucional sobre a ótica da democracia. Ok. Para definir garantia fundamental pressuposta, ou seja, só existem garantias fundamentais pressupostas antes de uma estrutura constitucional. Toda garantia fundamental presente numa Constituição, ela reflete ou se pressupõe a partir de modelos definidos dentro de uma política de Estado. Então, antes do direito ser direito, o direito é política. Não adianta dizer o direito é fixo, o direito ele é estrutural, o direito nasce como política. Isso não é ruim. Nascer como política significa refletir a situação e pensamento de um Estado, de uma comunidade. A comunidade que vocês fazem aqui, os amigos entre vocês, é uma determinação política de função pressuposta. Bem, por isso, para começar, a gente pode tratar um pouco sobre o que é democracia, democracia moderna, democracia do direito, ou seja, quando a gente pode garantir como democracia liberal, né, que é o nome metodológico, vai lá no Kelsen, vai todos esses autores que a gente vai tratar aqui um pouco, a gente pode pensar em democracia institucional, democracia liberal, democracia do Estado de Direito. Se há Estado de Direito, há democracia liberal. Não há Estado de Direito dentro de outros modelos democráticos, outros modelos não democráticos. Estado de Direito é o certo. Não, você pode defender outros modelos de Estado. Todos têm seu valor. Todos. Porém, ao falar em Estado de Direito, é uma opção política sobre qual espécie de direito, qual modelo de armazenamento de direito eu quero para o meu Estado, para a minha sociedade, para a minha forma, direito.
para minha forma jurídica. Bem, mas se a gente for falar então nossa realidade da democracia liberal, todas essas estruturas, as linhas de força da democracia institucionalizada, do liberalismo, da democracia específica, da modernidade, que venceu o debate da Segunda Guerra Mundial, está presente até hoje, a gente pode dizer que o princípio, pressuposto que não precisa estar em nenhuma Constituição, então a garantia fundamental, o pressuposto de todos os direitos dessa democracia institucional é a liberdade. A gente já conversa sobre isso normalmente. O que é mais importante para o Estado de direito? A vida ou a liberdade? A liberdade. Mas sem vida não tem liberdade. Tá. Para o direito, não. Para o direito, para a estrutura institucionalizada do direito, sem liberdade, não há possibilidade de firmação de pacto. Todo direito moderno, todo direito democrático de teoria do Estado é baseado em pacto, contrato, estrutura contratual. Pode não ser o contrato, nós temos novos modelos pós-positivistas, como alguns chamam, principialistas, etc. Onde o contrato não é mais aquela questão objetiva, de vontade entre as partes, etc. Porém, o pressuposto ainda é. Porque vocês todos, em um momento ou outro da faculdade, leem o contrato social. Contrato social é o pressuposto de liberdade do pacto. Contrato social não significa dizer que você está na sociedade para concordar com ela. Significa dizer que pressupõe em você uma liberdade que fundamenta a estrutura do direito. O direito só existe com liberdade. Então, para existir direito à vida, você deve ser antes livre. Pessoa livre e autodeterminada. Bem, liberdade como categoria de pressuposto geral do direito, ela tem a ideia de muito forte isso para a democracia moderna. A vida só pode existir se pressuposta a sua liberdade. Só é livre aquele que pode viver. Aquele que pode viver é livre. Aquele que não é livre não importa ao direito sua vida. Nossa, mas que pesado isso, exatamente. O direito deve buscar que importe todas as vidas, garantindo as liberdades. Senão, não há direito. O pressuposto fundamental do direito, aquilo que a gente sempre vê na estrutura clauseniana, que o direito é dever, o direito deve ser. O direito deve ser, ou seja, o direito é juízo de valor, e esse juízo de valor é o pressuposto de liberdade. Só há juízo de valor daquele autonomamente livre para fazer o juízo. Então, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista epistemológico, quanto do ponto de vista filosófico, a liberdade fundamenta a existência do direito. Por isso, o Estado liberal, democrático, quando prende alguém, não tira a liberdade. Quando prende alguém, limita existências presentes no direito sobre as categorias de suas garantias fundamentais. Se você é preso, tecnicamente, não estamos discutindo sociologicamente isso. Se você é preso, você não é tirada a sua liberdade. Você tem consequências contratuais das suas ações dentro de direitos específicos também pressupostos da liberdade. Porque o seu próprio crime é um ato de liberdade. Você pode cometer um crime. Você pode, você é livre. E o Estado deve garantir sua liberdade, inclusive para violar o Estado. Violando o Estado, você tem consequências que estão presentes no seu contrato que você vai cumprir ou não. E o Estado nunca vai tirar essas suas garantias. Porque você foi livre para fazer. Você pode chegar para o seu amigo do lado e matar ele. Sem problema nenhum. Não que eu quero que vocês façam isso. Porque vai acabar sobrando para mim. Mas... Pois é, exatamente. Não é nenhuma apologia. Muito pelo contrário. É só uma constatação jurídica. Você pode. E se você o fizer, você não vai ser sacrificado como humanidade. Que essa é a função antiga do direito pré-liberal. Você não vai ser sacrificado como humanidade. Você vai permanecer cidadão.
com direitos e garantias fundamentais respeitados e alguns direitos específicos temporariamente subjugados. Temporariamente. Nunca permanentemente. Porque você é livre. E nada mais você fez do que garantir a sua liberdade e a existência do Estado. De um livro, a literatura, vocês sabem que a gente gosta muito de literatura aqui. Tem um livro que a gente vem discutindo há um tempo, inclusive, nos grupos de pesquisa, que é o Nós, do Eugênio Zamyatin, que a gente vai discutir que a sociedade pacífica total, aquela sociedade sem crimes, aquela sociedade sem resistência, a sociedade perfeita, tem tudo para não ser uma sociedade livre. A sociedade livre e democrática pressupõe controle social. Se o controle social, se o controle estatal está pressuposto na sociedade democrática, é porque a sociedade democrática depende da liberdade. Depender da liberdade significa existir resistência ao próprio Estado. Isso é direito fundamental. O direito fundamental à não existência de paz é garantia fundamental. A violação ao próprio Estado, a violação, a desobediência, o crime, é garantia de existência do Estado. E aí? O que a gente faz com o Estado? É o melhor? Pode ser. A gente está nele, quer que ele continue. Eu quero, pelo menos. A gente espera. Tem uma aberta aqui. Obrigado. Ok. Entendendo que a liberdade pressupõe toda a estrutura democrática, só existe direito ser livre, só existe direito com a possibilidade de rompê-lo, só existe direito porque o direito não te obriga a fazer. O direito te dá a liberdade a participar. E essa é a sua garantia principal. Visto isso, a gente tem que entender, mas por que livre? Por que livre? Um dos pontos, não preciso nem me alongar nisso, porque a professora Carmen tocou muito bem, que é a ideia da igualdade. A igualdade é justamente a ideia de que, para ser igual, do ponto de vista formal, e agora eu coloco só num ponto, um outro viés de discussão aqui, sobre o viés da liberdade, ser livre significa, ser igual significa ser igualmente livre. Ou seja, a potência da liberdade. Todos são iguais quanto à potência da liberdade. Isso é a formalidade da igualdade. Agora, é possível em um estado onde todos são igualmente livres, todos serem iguais? Essa é a questão. Se você tem a potência, o poder da liberdade, você que é uma pessoa ruim, você que é uma pessoa mesquinha, egoísta, estou falando de quem? De todos nós, porque ninguém aqui é muito bom, na verdade. Principalmente você. Eu não apontei para ninguém, mas você sabe que é você. Veja só. Na primeira oportunidade de potência, de poder, de liberdade, você pode interferir na liberdade de outro. Seja como contexto social individual, ou seja como contexto ideológico, seja como contexto de pensamento e de estilo de vida. A gente vem discutindo aqui, o professor vem discutindo antes, a doutora Carmen vem discutindo. Sim, existe de fato machismo em relações de família. Isso é o quê? Isso são estruturas possivelmente controláveis por um Estado de Direito que quer a liberdade de todos. Porque você tem uma situação social que dá privilégios a determinadas pessoas. E privilégio é aquilo que não existe na democracia. A ideia de privilégio é aquilo que o direito não deixa existir. Porque quando teve a Revolução Francesa, quando os franceses foram lá ficar cortando cabeça de rei, foi para não ter privilégio. A estrutura da liberdade como fundamento principal do direito, como garantia, uma das maiores garantias fundamentais originárias do Estado de Direito é o não privilégio. É a sua igualdade e o não privilégio. Desde quando Sieyès discutiu o privilégio lá na ideia da divisão entre estados, dentro do poder, ainda dentro da monarquia, a ideia era,
você ter classes privilegiadas, privilegiadas em que sentido? Privilegiadas economicamente? Não necessariamente economicamente. Porque o Estado é liberal, te dá liberdade econômica. Então você pode ter superioridade ou inferioridade econômica com outras pessoas. Vai depender da razão do trabalho, toda aquela discussão do trabalho. Porém, você pode ter privilégios quanto às suas liberdades? Não. Essa é a ideia da monarquia, né, em que essa Revolução Francesa queria debater. Você tinha determinadas pessoas nobres na sociedade que tinham funções de quê? Nobreza. Qual que era o seu serviço prestado à comunidade? Ideia utilitária. Qual é a sua função social? Discussão óbvia para a gente hoje. Função social das coisas. Qual que era a função social do duque? O que o duque faz? O que o conde faz? Tem algum conde aqui? O que você faz como conde? E aí? O que você faz com o condado? Você administra o condado? Claro que não. Vai ficar administrando o condado? Você tem um condado, você é um conde. Só. Essa é a sua função social. Não fazer. O direito não admite isso. O direito liberal admite que todos são iguais prespostos à liberdade. A sua liberdade não pode gerar privilégios de direitos sobre outras pessoas. Então, o combate a privilégios significa garantir liberdade. E é importante a gente discutir privilégio para a gente chegar a um ponto principal aqui do nosso debate, que é a tentativa de discutir maioria. A democracia, como a gente conhece, como a democracia liberal ensinou para a gente, ela fala sobre princípio majoritário. Ou seja, a maior parte das pessoas decidem. Não é assim? Democracia? Não, não é assim. Essa é uma ilusão falaciosa sobre democracia. Princípio majoritário, maioria, não é democracia. Maioria é definição estatal de como se comporta determinada estrutura de poder. Porém, princípio majoritário não escolhe dentro da estrutura liberal. E vejam, é isso que não pode ser confundido. A maioria não significa aquela estrutura que vence. Por quê? Porque não tem privilégios. A maioria define o norte da política estatal, a representação. E a minoria? O que faz a minoria? Tem uma maioria que vence a estrutura política, e a estrutura política começa a trabalhar politicamente segundo a vontade da maioria. Então a minoria que se ajoelha diante da maioria. Mas claro que não. Porque senão não seria democracia. Pelo menos metodologicamente, e deixem isso claro aqui, pelo menos metodologicamente, pelo menos dentro de um paradigma democrático, não é democracia. O princípio majoritário ele serve de fato para que nós possamos definir qual é o norte específico de uma democracia. Porém, toda democracia tem controle democrático. Toda democracia necessita de controle majoritário. Porque senão, você não tem como garantir que uma minoria possa ser autônoma. A minoria não é quem perde, a minoria é quem controla. O direito necessita de que a maioria que define a estrutura política de um Estado haja de acordo com o espírito de um Estado, com a vontade política de um Estado, com a linha estrutural de um Estado, porém, controlada por uma minoria, por um princípio contra-majoritário, por um princípio minoritário, que permite que todos tenham liberdade e assim possa existir igualdade formal ou material. Porém, isso é feito como? Por outro princípio fundamental da estrutura da democracia liberal, o Estado. Não há democracia liberal sem Estado. Existem outras teorias que eu não vou discutir aqui hoje, justamente por aquilo que eu falei, a gente tem que definir, né, que vão pensar em estruturas sem Estado. Né? Tem estruturas de Estado com capital, Estado sem Estado e sem capital. Hoje em dia, tem vários movimentos, o movimento ANCAP, né, anarcapitalista, que é a estrutura com capital sem Estado. Tem movimentos só anarquistas, sem Estado algum. Tem movimentos marxistas,
Tem várias estruturas de Estado que não se prendem necessariamente, várias estruturas políticas que não se prendem à necessidade de Estado. Não são esses nossos focos, porque eles estão muito distantes da nossa realidade. A gente vai trabalhar um pouco com a nossa realidade mais material. Sim, o Estado ele é institucional na democracia como garantia fundamental. O Poder Executivo Administrativo, representação, então, de como se deve agir o Estado quanto à sua organização, políticas públicas, gerenciamento, é de maioria. É puramente de maioria. Porém, dependente de uma atividade legislativa que é baseada em conflito e coalizão. Já ouviram falar que o presidente não faz nada sem o legislativo? Falta, por quê? Porque o legislativo é formado para ser uma estrutura que haja necessidade de conflito e coalizão. Conflito e apaziguação. Conflito justamente no sentido de que, sim, não há como chegar, não existe essa ideia, isso daqui tem que ser deixado para trás, não existe a ideia de dialética política, onde a gente vai encontrar uma síntese de meio termo perfeita para todos os lados. Isso não existe. E não deve existir na democracia liberal, no modelo clauseniano. É justamente o contrário. A diferença partidária, a diferença parlamentar, ela está ali, ela está nessa estrutura, justamente para que seja obrigado o legislador, no conflito, pela ideia de coalizão, pela ideia de conflito, pela ideia de debate, entrar numa colisão. Ou seja, decidir fora dos interesses de classe, fora dos interesses específicos, para que se gere uma síntese, não para o bem-estar comum, mas para a garantia de liberdade entre todos os envolvidos. A ideia é que a atividade legislativa debata entre si e gere politicamente uma vontade que não seja vontade de nenhuma das partes. Nossa, mas isso é terrível. Não é. Vontade de alguém sobrepõe sobre a vontade de outro. E na democracia isso não pode acontecer. As vontades têm que ser distanciadas, por isso que as vontades não são. As vontades devem ser. A vontade que é imposição, é decisão. A vontade que deve ser é direito. A estrutura do direito é definida por uma vontade abstrata, que deve ser. Mas mesmo assim, a atividade é política. A gente não pode ter lobby, por exemplo. Um lobby que não é nem perto da vontade da coalizão ou da melhor estrutura democrática. Sim. Isso é natural, é político. Isso não é ruim. Não demonizemos a política. Não é ruim. É democrático. É princípio democrático. Para isso tem um judiciário. O judiciário tem uma atuação de manutenção das liberdades. O judiciário é mantenedor das liberdades. O judiciário é quem pode atuar de forma ou majoritária ou contra-majoritária, dependendo das funções necessárias para o caso. O judiciário é o controle final das liberdades. O judiciário pode atuar majoritariamente? Pode, se for garantir as liberdades. O judiciário pode atuar contra-majoritariamente? Pode, se for garantir as liberdades. A função judiciária é justamente a função final, burocrática, que é o importante dentro do sistema liberal. É burocrática. E final, esquematizada sobre as liberdades. Se o legislativo não conseguiu a colisão, o judiciário vai garantir as liberdades, para que todos sejam livres. Se não tiver uma pessoa livre dentro do Estado democrático, o direito não existe. Isso é um princípio terrível, é muito frágil. O direito é frágil. Isso é um problema. O direito é extremamente frágil. Vocês já pensaram, parar para pensar, o que é direito? Por que você respeita normas? Onde está o direito? Porque ele não existe. O direito não existe. O direito é pressuposto abstrato. Ele não existe. O direito é função técnica de manutenção de liberdade. Só. Porque a liberdade também não existe. A liberdade é existencial.
direito está aqui para proteger, o direito que não existe está aqui para proteger uma coisa que não existe. Mas que você depende dela para poder existir. Você pode não se sentir livre. Essa discussão é uma discussão antiga. Não, eu não sou livre, eu sou livre. Deixa para o pessoal da filosofia falar isso. Se é livre ou se não. Quanto ao direito, você é livre? É. Você pode trabalhar? Pode. Você pode ser demitido do seu trabalho? Então você é livre, acabou. Você tem um contrato de trabalho que define que você não é escravo. Pronto, é livre. Da sua atuação civil, você é livre? Sou livre. Agora, se eu tenho uma relação homoafetiva e o Estado me diz que eu não posso casar, eu sou livre? Esse é o meu questionamento. Eu sou ou não sou livre? Se eu disser, você é livre porque a lei não permite o seu casamento de pessoas do mesmo sexo. A minha pergunta é, a lei não permitir é por quê? É por atuação política? É por atuação específica política? Ou é por um atraso social do espírito do povo? Existem pessoas tendo relações, inclusive patrimoniais, inclusive de relações afetivas do mesmo sexo? Tem. Elas serão livres se não tiverem garantia estatal? Porque depende da garantia estatal a liberdade? Bem, está tendo uma possibilidade de uma estrutura complicada do direito. Não, então, está havendo uma mitigação de liberdade. Daí o direito vai lá e faz assim, nós somos bonzinhos e vamos lá dar. Não é isso que o direito faz. O direito judiciário ele é técnico e garantidor. O pensamento é, ou deveria ser, essa estrutura não é discutida politicamente. Politicamente é discutido lá, na política. Pelo menos do ponto de vista kelseniano, isso é extremamente importante. O judiciário não discute política de fato. Ah, mas todo mundo é político, mas estruturalmente o judiciário te permite a não ser, porque você não está dando casamento homoafetivo, casamento de pessoas do mesmo sexo, ideologicamente ou politicamente. Porque quem faz isso é o parlamento. Você está dando porque, se liberdades forem mitigadas, o direito está em risco. Pode perder o fundamento de liberdade do direito. O direito passa a existir se liberdades passa a deixar de existir se as liberdades são mitigadas. Entendam. Vocês aqui são muito críticos do STF, eu sei. Eu sou um defensor do STF. Sou um grande defensor do STF. Ah, mas o fulano, eu sei. Ah, mas o cara, eu sei. Estou sabendo. Se não for esse STF ou todos os STFs que o Brasil passou, tenha certeza que em todo momento o Brasil está em risco de não ser uma democracia. A instituição judiciária no Brasil é forte para controle democrático. Tem seus erros? Pode ter seus erros. Porque é uma instituição, mas controla a democracia. Daí você me pergunta, mas esse negócio aí que você deu o exemplo aí da união afetiva, o STF legislou nisso daí. Não vejo assim. Definitivamente não vejo assim. O STF reinterpretou uma norma que mitigava liberdades. Essa é a função dele. Ah, mas é porque o STF, todo mundo esquerdista no STF. Para, isso aqui é liberalismo. Ou sejam malucos. Isso aqui é técnica. É técnica democrática. O STF cumpriu o seu papel democrático. Esse é o papel democrático do STF. Garantir liberdades. Goste você ou não. Seja eu maioria ou não. Eu não me ajoelho quanto à maioria. Se eu for minoria, a maioria não se ajoelha a mim como maioria. Mas você não se ajoelha, mas se submete à igualdade. Porque você tem que ser livre. Se você não for livre, a gente está em outro estado. Né? Essas citações que eu coloco aqui, mas se vocês quiserem ver alguma coisa, eu deixo todas as referências. Basicamente estou tratando muito da democracia do Kelsen. Não trouxe o texto jurídico do Kelsen, que vocês já leram várias vezes, lá, Teoria Pura do Direito, Teoria Geral das Normas. Tecnicismo, Tecnobubble do Kelsen. Esse aqui é um livro político do Kelsen. Democracia é um livro muito mais interessante de se ler. Direito não importa muito, né? Bem, isso aqui eu já falei, acabo falando mais. Tá, mas eu não concordo com isso. Como assim? O STF então pode decidir, o judiciário pode decidir contra a vontade da maioria? Isso é absurdo. Já te falei. O ponto de vista metodológico não é que está decidindo contra a maioria. Está decidindo
para a manutenção do princípio pressuposto da garantia fundamental, Grundnorm, o que é chamada norma hipotética fundamental da liberdade, pacto. Tem os professores excelentes que estão viciados no negócio ainda, no Kelsen, que falam assim: existe uma pirâmide de Kelsen. Onde está essa pirâmide? Se alguém achar essa pirâmide no Kelsen, me mostra. Não existe pirâmide de Kelsen, isso daí você pode falar com qualquer. Existe uma hierarquia interna de pressuposição de validade, isso é outra coisa. Que tudo pressupõe da Constituição, e a Constituição pressupõe de uma norma hipotética fundamental. E essa norma hipotética fundamental é o pacto, é a liberdade, é só isso. Não é difícil. O que pressupõe tudo? Contrato, a liberdade. Só. Porque o direito é isso, nada mais. Cuidado com esses autores, hein? Infelizmente, o Kelsen é um kantiano. Vocês já leram Kant, vocês fizeram a minha matéria. Vocês sabem quanto é infernal ler o Kant. E o Kelsen é kantiano, então ele escreve tão difícil quanto. Então vem um livro escrito para entender Kelsen, bota uma pirâmide e todo mundo prefere ler por ali. Sem esquematizado. Se a gente for pensar em maioria como definição específica, a gente não vai cair em democracia. A gente vai cair em decisionismo, teologia política. Está errada a teologia política? Não é isso que está se falando. Você pode, inclusive deve. Faltam teóricos mais específicos sobre teologia política, que muita gente chama de conservadorismo, que não é esse nome correto, porque você não está conservando. É uma forma teológica de poder. Tem gente discutindo, mas ainda não tem uma discussão tão clara, é muito democrática a decisão, e esse é o problema. Não dá para discutir isso dentro da democracia, porque tem um princípio pressuposto que é a liberdade. Não existe liberdade no decisionismo? Não dessa forma. Não dessa forma. Essa é a minha questão principal. Entendam que metodologia não dá para ser contornada. Não dá para você chegar no seu TCC e citar lá Gadamer e Bauman ao mesmo tempo. Eu sei que é bonito. Você coloca uns caras diferentes lá, mas não dá. Metodologia deve ser seguida. Elas não se comunicam por um motivo. E é isso que eu estou tentando mostrar para vocês aqui. No decisionismo, ele vai acusar justamente o problema da universalidade da liberdade. Por quê? Tem aqui, claro, o Schmitt na teologia política, para ficar mais simples a discussão, que é o cara que está debatendo com o Kelsen. Dizer que, quando a democracia diz que a liberdade vai garantir a igualdade entre todos, o próprio Kelsen vai dizer: essa liberdade, ela não vai aceitar nada além do que um direito que não é o direito de ninguém. Do que uma função que sempre vai trazer uma maioria, uma minoria, e nenhum deles vão estar satisfeitos. Esse é o problema decisional. Voltou. Esse é o problema decisional. Ou seja, aqui a gente tem que ter a noção que existe a necessidade de alguém, de um político determinar qual é a linha majoritária. Ou seja, qual é o espírito do povo que deve ser definido pelo seu governo. Daí sim é princípio de maioria. Por quê? Ele vai entender que se existe uma relação estrutural no Estado onde todos pensam daquela forma, onde a maioria pensa daquela forma, essa é a forma como o Estado deve governar. A minoria ou está ali por engano, está na sociedade errada, ou está pensando errado. Por isso, esse decisionismo tem que ser baseado nesses três pilares: Estado, movimento e povo. Porque apesar de existir um soberano, um decisor principal, o decisionismo vai dizer, a estrutura teológica e política, assim como as fundamentações teológicas, tudo que o soberano faz, tudo que o governante faz, é baseado no livre-arbítrio e na vontade do povo. Então você tem um povo que vai formar em si um Estado a partir do movimento de maioria. Esse movimento de maioria, ele vai definir as possibilidades, os limites. Então a Constituição é necessária para um movimento assim? Não, porque é o próprio povo, maioria, que vai definir os limites da atuação de um Estado. Um Estado chamado de soberano. Aqui você tem uma pessoa. Enquanto lá na democracia você não tem pessoa nenhuma, quem é o presidente? Ele é uma norma, não é direito. Ele não é uma pessoa.
se o presidente, se o ministro do STF, se o presidente do STF, se qualquer um deles, dos grandes cargos brasileiros, entrarem aqui e falar, eu te condeno à morte, ele não pode, porque ele não é politicamente soberano, ele é um direito institucional, ele é uma representação institucional limitada pela própria lei, que vai além da vontade geral, porque a vontade geral define pressuposto e não o direito em si. Aqui não, aqui existe um político que determina não a vontade geral por pressuposto, mas o espírito da maioria, e esses são seus limites de atuação. Por isso que a política, e aqui é uma provocação muito clara, a política teológica, teologia política, ela se baseia muito em identidade, princípio identitário. É o plebiscito. A gente vive pedindo plebiscito, porque é a vontade do povo. Beleza, a gente pede plebiscito, mas isso não é a estrutura tradicional democrática. O plebiscito é a estrutura tradicional da teologia política, do Estado Maior, do Estado Nacional. Plebiscito significa dizer, o próprio Schmitt diz, eleição é só uma pesquisa. É como se fosse um datafolha. Eleição é só você dizer, o Estado está assim, tem gente preferindo isso ou aquilo. Agora, plebiscito de temas específicos é quando o soberano não é capaz de determinar, ele diz, eu não sei o que fazer aqui. Me digam, maioria, o que é para fazer aqui? Ele amplia sua decisão. Plebiscito é para consultar a maioria, unicamente a maioria, sobre qual é o ato que alguém deve tomar. Isso garante liberdade? Não vejam que isso não garante liberdade. Você vê aí, sendo você contra ou a favor, também essa não é a minha questão aqui. Você vê o desarmamento ou o armamento? O plebiscito estava lá. Faz tempo. Foi o quê? Foi em 2005? 2005. Em 2005 a gente fez um plebiscito sobre desarmamento, hoje o pessoal já está, uma grande parte das pessoas falam para acabar com ele. Por quê? Isso é possível na democracia? Não, não é possível na democracia. O plebiscito ele tem que respeitar, ele não deveria existir em si pelo respeito pressuposto. A Constituição, ela não está lá para definir vontades, ela está lá para definir liberdade. A sua liberdade deriva da vontade. Agora aqui não. Aqui o plebiscito no decisionismo é estrutural. Ele deve ser a consulta do que o povo é para se definir os limites do soberano. Essa é a incoerência. Existem ainda muitos fatos políticos não metodológicos. A gente defende duas coisas ao mesmo tempo e por isso não vai dar certo. Né? Então aqui eu coloquei essa citação aqui do Paulo Sávio Peixoto Maia, que é esse zeitgeist, esse espírito geral. É isso que o soberano tem que se guiar. Não tem Constituição. A Constituição é anacrônica por esse tipo de Estado nacional. A Constituição não diz nada. Mas tem minoria. A minoria está errada. Porque como que eu vou controlar a minoria, dar liberdade para a minoria, para garantir utilitariamente a vontade de maioria? É isso que esse modelo fala. Isso tem um fundamento. Para que ninguém fale que isso é coisa de maluco, etc. Isso tem um fundamento teológico. Não pode misturar religião com política. Na democracia não. Na democracia não. Entendam, tanto que vocês comentam, nós comentamos coisas que não fazem parte da democracia, Então tudo tem fundamento metodológico. Isso aqui depende muito de uma estrutura, toda a fundamentação da teologia política vai depender dessa ideia de reino e governo. Isso aqui já é uma estrutura mais filosófica dessa questão. Por quê? O que seria a fundamentação para a existência de um Estado? Basicamente, a gente tem o oikos, a economia. Não é a matéria do Mateus, não, da economia que vocês detestam. Oikos, a economia vem de oikonomia porque é a administração interna de uma casa, do plano privado. O oikos, naturalmente, segundo o modelo teológico, político, ele vem de uma estrutura de despotismo. O que é despotismo? É autoridade específica para aquele ato.
Então todo oikos depende de um despotes. Você tem um líder dentro de cada economia residencial. É a ideia do patriarcado. Isso aqui. É a ideia do patriarcado. Uma casa não se sustenta sem a presença de um patriarca. Isso é bíblico. É Antigo Testamento. Você precisa do líder dentro de casa para atingir a memória da glória. O que é a memória da glória? Todos vocês são filhos de Adão e Eva. Eu não estou pregando, fiquem tranquilos. Isso daqui é a estrutura teórica. Né? A estrutura teórica é todos vocês são filhos de Adão e Eva, que tinha a glória do Éden. A má administração do Éden causou a expulsão do Éden. A memória da glória necessita de uma boa administração interna para que não haja a falta dela. A falta daquele reino maravilhoso da glória. Bem, se dentro da casa, se a má administração da casa levou à expulsão de Adão e Eva do Éden, toda política deve ser baseada na casa. Então toda política, pela memória da glória, pela esperança da glória, deve ter um reino. O reino é aquele que leva a glória. O reino é o patriarcado político. O reino é o autoritas. Autoridade, o pai. A ideia do soberano é a ideia do pai. É o pai. E o potestas. O pai tem poder. É o pátrio poder. É a ideia do pátrio poder. Só há reino se houver pátrio poder. Para se atingir a glória. É esquisito, a gente está falando de política, mas tem toda essa estrutura religiosa. Isso também é política. Não é porque a gente está acostumado com o direito que isso não é política. Isso é extremamente político. A gente está muito mal acostumado. A década de 30 e 40 no mundo, os debates foram esses. Foram os conservadores teológicos, os liberais e os marxistas debatendo seriamente. Hoje em dia um monte de coisa que ninguém parece que está falando loucura. Não, isso aqui é extremamente importante. Tá, mas como que eu vou saber se dentro da minha casa eu sei que meu pai é meu pai, ele tem o poder, o pátrio poder, como que eu sei que o governante tem? Por outra estrutura bíblica, amigão. O Apocalipse. Que é Apocalipse? Que é Apocalipse, seus cristãozinhos de meia tigela? Revelação. Revelação por expiação, revelação por sofrimento. Você encontrar o reino da glória pelo sofrimento, isso é bíblico. É bíblico, é a história que todo mundo sabe. Não estou falando de Kelsen, estou falando de Bíblia. Apocalipse é o sofrimento para a revelação da glória. É isso que o autoritário tem. Autoritário é uma palavra ruim hoje, naquela época não era. O autoritário é aquele que revela o seu poder. Suas ações revelam a você e a ele mesmo o que fazer. Ah, mas causou sofrimento de todo mundo. Então ele já sabe que não pode fazer mais aquilo. Entende? Ai, que absurdo. Não é absurdo, gente. O problema é que eu sei que eu estou falando que é absurdo para me livrar. Mas tem um monte de gente balançando a cabeça. Né? Eu sei. Mas a ideia é essa. O Apocalipse, a revelação, necessita de uma demonstração. Essa demonstração é para nada. Então significa dizer que os teológicos políticos estavam querendo tomar o lugar de Deus. Pelo menos o Kelsen não quis fazer isso. Não. Eles estavam seguindo uma interpretação bíblica política, chamada Catecon. Essa é uma das questões mais maravilhosas que tem na filosofia do direito, no debate de democracia e decisionismo. O Catecon. Catecon é uma passagem bíblica que vai definir a política teológica em combate à democracia liberal. Catecon, isso daqui está aqui justamente para que vocês tirem foto, etc., porque tem algumas interpretações de Catecon que usa grego moderno para interpretar. Porém, a passagem bíblica usa grego koinekion, que tem diferenças de interpretação. Como eu tenho esse cuidado de não passar informações erradas para vocês, essa daqui é a função específica. Isso daqui sai da carta de Paulo aos Tessalonicenses, e ali é a base constitucional. Qual é o direito fundamental pressuposto de uma teologia política? A Bíblia, principalmente a estrutura de Paulo, grego.
Esse catecon, trouxe até aqui no meu livrinho vermelho. Essa passagem, traduzo aqui para vocês, que é o capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Está realmente parecendo que eu estou pregando, mas não é a função. Versículo 6 a 7. Paulo coloca: e agora vós sabeis que, ao que detém, para que seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora resiste ao ataque, mesmo seja ele tirado do poder. O que isso significa na interpretação teológica? Significa que catecon é a detenção do estado mal do Apocalipse. Vocês, leitores bíblicos, assim como são leitores de Kelsen, vocês sabem que o Apocalipse virá depois de um período de detenção do anticristo, um período de poder do anticristo. Lembra disso? Não lembro, não estão lendo nem Kelsen, não estão lendo a Bíblia. Vejam. A ideia é, se o anticristo entra no poder, depois vem a chamada parousia, que é a volta do Salvador. Esse período de reino do anticristo é colocado no Apocalipse como algo que não se define o tempo. Ele pode aparecer por tempos muito longos, não se sabe o tempo do sofrimento. Mas se sabe que o Salvador voltará depois dele. Mas nós nos autodeterminamos, existe autodeterminação na teologia política que diz: o Salvador vai voltar depois do governo do anticristo. Mas Paulo nos disse que a gente pode ficar detendo a volta do anticristo, empurrando para longe o anticristo, mesmo que isso vai atrasar a volta de Cristo. Porque nosso reino é a reprodução do reino da glória, é a nossa memória do reino da glória, então a gente merece ter nosso tempo de reino. Para isso, o catecon é a detenção desse tempo. Por isso a catequese. Catequese é a instrução nossa, política. Isso não é polêmico nem nada, é político. Política para afastamento do tempo do anticristo. Para nosso reino permanecer. E para nosso reino permanecer, eu preciso de um pai. De um pai que determine essa detenção. Eu preciso de alguém que determine o que é certo e o que é errado. Não é isso que o pai faz? Eu não faria, mas é isso que um pai faz. Aparentemente sim. A maioria parece que faz. Determina o que é certo ou errado. Por quê? Porque o nosso reino, que é uma estrutura, é político, mas é bem bíblico. É interessante isso, eu acho curioso. Isso, a gente não é mais capaz de procurar coisas, não que eu concorde ou discorde, a gente não é capaz de procurar fundamentos filosóficos, sejam mesmo eles teológicos, fora do direito. O direito fica muito enferrujado na técnica. Aqui ainda tem isso. Você tem essa função de um Estado soberano preservar o nosso reino. Por isso ele precisa ter total liberdade de potestas e de autoridade, de poder e de autoridade, para que ele saiba o que é melhor para todos. Todos não significam todos. Todos significam aqueles. Sabe a ideia judaica de que não é todo mundo? Não é todo mundo. A própria ideia cristã passa assim no Apocalipse. Não é todo mundo que vai ser resgatado. Tem os escolhidos. Esses escolhidos que vão determinar a política. A política, dessa forma, vai determinar pela razão teológica? Não necessariamente. Vai determinar pela razão teológica se o Estado for teológico. Se o Estado não for teológico, vai depender da maioria daquele Estado. A base é bíblica. Mas a política não depende disso. Entendem a diferença? Como é diferente, essencialmente diferente, o que é uma teologia e o que é uma democracia? Não há democracia aqui. A democracia, esse princípio identitário, não é democracia. Esse princípio identitário é revelação para o Pai de qual é a função do Estado. Na democracia, não. Na democracia existe uma luta permanente entre maioria e minoria para o seu autocontrole, para que ninguém sobreponha ninguém. Essa é a diferença. Uma é função despersonalizada, pessoa. Outra personalizada. A democracia é despersonalizada, é norma. Ninguém existe. Você não existe. Você é norma, você não é pessoa. Por que você não é pessoa? Porque o Estado não pode tocar em você. Lembra da discussão do DNA, por exemplo? Aproveitando que a doutora Carmen está aqui, vou pegar os exemplos de direito de família. Lembra da questão do pai que se recusa a fazer DNA? Lembra qual foi a solução? Se ele se recusa,
Então é pai. Claro que eu estou simplificando muito a questão. Não era mais fácil obrigar o cara a fazer o exame de DNA? Claro que não. Porque isso é direito. O Estado não toca em você, pessoa. O Estado toca em você, norma. O Estado nunca pode tocar no seu corpo. Não pode te obrigar a pegar parte do seu corpo. Ah, é um fio de cabelo, é sangue. É sua liberdade. Direito fundamental, pressuposto. A democracia nunca pode tocar no seu corpo, pode tocar no seu direito. Aqui, podia ser isso? Aqui podia. Porque o pai, ele não te dá umas palmadinhas de vez em quando? Então, aqui o pai pode atuar sobre o seu corpo. Isso sempre foi muito perigoso, claro. A gente sabe quais são os exemplos teológicos políticos na história. Claro que isso não pode ser levado em consideração para, essa é a regra. Claro que não, mas o Estado ser permissivo a entrar no corpo de alguém é uma coisa meio complicada. Mas essa é a ideia. Você não é uma pessoa no Estado democrático, você é uma norma. Isso é sua garantia de liberdade, para que o Estado nunca atinja você, e sim os seus direitos. A garantia da teologia política é justamente o contrário. Você é pessoa e o Estado é pessoa. Então o Estado pode atuar sobre você em detrimento do bem-estar do Estado. Essa é a diferença. Na democracia, faz sentido a decisão do Supremo em união homoafetiva? Total. Nesse Estado faz? Não sei, se a gente fizesse hoje um plebiscito dizendo, no Brasil, pessoas do mesmo sexo podem se casar, qual seria o resultado? Então, depende, não sabe. Eu não sei, eu não boto minha mão no fogo por nenhuma resposta. Se for sim, beleza, o soberano está entendido agora que os conceitos mudaram aqui. Se for não, quem está querendo casar que está errado. É simples, a maioria vai definir o espírito. Você precisa de um poder supremo. Por isso, que aqui vem a minha polemização, não como função específica, mas como debate. Existe uma tendência do que a gente chama de atividade democrática de judicialização. Isso acontece muito no judiciário. Principalmente porque o judiciário brasileiro é uma das atuações mais importantes para a democracia. Então isso acaba causando algumas confusões. E apesar de eu ser um grande defensor do STF, eu vim aqui fazer algumas críticas ao ministro específico, não porque ele merece, mas é por causa de um livro que ele lançou, então eu estou usando ele como meu Cristo aqui. Por isso. O Barroso lançou um livro recentemente chamado Judicialização da Vida, que eu trago para problematizar algumas afirmações dele, metodológicas. Como você não pode juntar metodologias diferentes em estruturas políticas, porque você caçaria garantia fundamental. Elas atuariam justamente no fundamento principal do direito, que é a garantia fundamental da liberdade. Barroso, nesse livro recente, ele começa a defender algumas questões como o STF como função democrática participativa. Ou seja, o STF tem que respeitar a vontade do povo. Eu digo não. Não tem. E aliás, eu digo mais. Não tem mesmo. O STF tem que respeitar a Constituição. Barroso aqui, a gente lê, para não falar que eu estou mentindo. Barroso está colocando aqui, distanciamento em relação ao cidadão comum, à opinião pública e aos meios de comunicação fazia parte da autocompreensão do judiciário e era tido como virtude. O quadro hoje é totalmente diverso. De fato, a legitimidade democrática do judiciário, sobretudo quando interpreta a Constituição, está associada à sua capacidade de corresponder ao sentimento social. Eu não sabia que o STF era deputado. Bem, mas como os tribunais em geral não podem prescindir do respeito, da adesão e da aceitação da sociedade. A autoridade para fazer valer a Constituição, como qualquer autoridade que não repouse na força, depende da confiança dos cidadãos. Não. A STF não precisa de confiança dos cidadãos, porque a STF não é eleito. A STF precisa manter a confiança da Constituição, pressuposto de garantias fundamentais. Se está errada a garantia fundamental, isso é problema político. Isso é problema político, que é bem diferente dessa. Por isso que eu fiz questão de dar esse exemplo. É bem diferente do STF ver
um direito ameaçado. Isso que eu quero que vocês entendam. Um direito ameaçado é função do STF. Essa é a linha tênue entre judicialização e manutenção da Constituição. Um direito ameaçado é função do judiciário. Ouvir a opinião pública é função política. E o Barroso está falando para a gente aqui que sim, o STF tem que ouvir a opinião pública. Se a opinião pública deve ser ouvida e a Constituição deve ser reinterpretada a partir da opinião pública, a Constituição é mero argumento retórico para a gente fundamentar o decisionismo. Como eu disse, é errado o decisionismo? Não cabe a mim dizer, cabe à sociedade. Não cabe a mim. Mas se existe STF, Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, existe sociedade democrática e institucional. E esse não é o papel. Aqui sim existe uma crítica. Né? E o problema é plebiscitário. Ao afirmar isso, ele está instituindo um problema plebiscitário para garantia. Olha só, todavia, existe nesse domínio uma fina sutileza. Embora deve ser transparente e prestar contas à sociedade, isso me dá um medo. O judiciário não pode ser escravo da opinião pública. Como é que eu acabei de falar aqui? Muitas vezes a decisão correta, adoro isso aqui, a decisão correta, decisão correta, decisão correta. Vê isso aqui, decisão correta. Para quem leu Schmitt sabe o que significa. E justa não é mais popular, não é a mais popular. Pois é, Barroso. Nessas horas, juízes e tribunais não devem hesitar em desempenhar o papel contramajoritário. O problema desse discurso é que, se fosse ele isolado, eu falaria, bem, faz sentido, do ponto de vista democrático. Mas quando se junta isso com a opinião pública, como eu disse na situação logo anterior, a gente pensa o seguinte: o STF tem que ser contramajoritário, tem que manter as estruturas, mas tem que seguir a opinião pública. Mas se a opinião pública estiver errada, daí eu mudo. Vocês entendem minha preocupação ou só eu que estou desesperado à toa? Continua. Vou pular isso aqui. Nele se explora o tema do papel representativo das Cortes Supremas. É um negocinho que ele escreve antes, mas sua função é as situações em que elas podem legitimamente empurrar a história. O ministro Barroso, que é um excelente ministro, isso daqui, como eu falei, é só uma crítica específica ao último livro dele. Ele está dizendo que o STF deve empurrar a história. Categórico. Ele deve deter o mal. Se a sociedade estiver fazendo caos no mal. Essa é a função do soberano. A conclusão é bastante simples, não é não, Barroso? E facilmente demonstrável. Apesar de contrariar de alguma medida o conhecimento convencional, em alguns cenários, em razão de múltiplas circunstâncias que paralisam o processo político majoritário, cabe ao Supremo Tribunal Federal assegurar ao governo da maioria igual a dignidade dos cidadãos. Isso fica muito retórico para mim, quando se apresenta um modelo em que se dá potestas de autoritas para uma instituição mais burocrática e legalista do sistema democrático, o guardião da Constituição. Se eu digo que eu tenho que empurrar a história, se eu digo que eu tenho que decidir contramajoritariamente como é possível função do judiciário, mais majoritariamente se for a opinião pública, mais contramajoritariamente se a opinião pública estiver errada, eu estou fundamentando necessariamente autoridade e poder. Destitui então as outras instituições e elege o Barroso soberano do Brasil. Então, repito, nada contra o Barroso. Ele é bom, eu torci para ele quando ele entrou. Paranaense, advogado, todo mundo quer um paranaense advogado no STF. Já falei, estou usando ele como Cristo por causa desse último livro dele. Tem vários autores que falam isso, mas esse daqui é um exemplo porque é o livro mais recente. E é ministro do STF. Podia estar usando o Gilmar? Podia, mas seria óbvio demais. Aí todo mundo ficaria, o Gilmar é horrível. Não tá bom. Não é assim. Já leram a Jurisdição Constitucional de Gilmar Mendes? Melhor livro sobre a atividade do STF que já é escrito até hoje. O cara entende do STF. A questão aqui está tendo um problema metodológico. Ou eu sou democrata, ou não. Nossa, mas é 880? A democracia é. A democracia é tão religiosa quanto a religião. Tem como você ser cristãozinho mais ou menos, um pouquinho ateu? Eu sou assim, um pouquinho, só no bracinho ateu, no resto eu sou cristão. Não dá. É religioso. O Estado é religioso. O Estado é a função de transferência.
Nietzsche, Deus está morto. Não foi Nietzsche que matou Deus. Nietzsche revelou a morte de Deus, que o Estado matou, que o Descartes e o Kant mataram Deus, né? O Nietzsche não fala que Deus não existe, ele fala que Deus está morto porque nós os matamos. Nós transferimos a razão metafísica de Deus para a razão metafísica do Estado. É uma função religiosa. Precisa de regras, dogmas. Vocês não estudam dogmática jurídica? Já viram que nome terrível? A doutrina, a dogmática. Mais religioso que isso. Não dá. Se você junta uma coisa com outra, elas se contradizem. Quando o Barroso coloca isso daqui, dentro de uma atividade democrática, essencialmente ele sai da atividade democrática. E ele passa para uma atividade decisionista. Mas como ele vai ser decisionista dentro do Estado democrático? Alguma coisa não existe aí. Esse é o questionamento. O meu questionamento que eu quero trazer central para vocês aqui é: vamos falar de garantias fundamentais? Onde? Porque no decisionismo, a sua garantia fundamental é porque você faz parte de um Estado e você é a maioria. Na democracia, a sua liberdade é a sua garantia fundamental. Então, antes da gente falar de garantia disso aqui, garantia disso aqui, garantia daquilo lá, baseado em quê? O que eu quero para minha estrutura de direito? Tá? Aí, para finalizar, não tem. Aqui, ó. Coloquei uma afirmação do Chomsky aqui. A forma inteligente de manter as pessoas passivas e obedientes é limitar estritamente o espectro da opinião aceitável, mas permitir um debate intenso dentro daquele espectro. Pessoal, isso aqui é seríssimo. A gente tem que debater. O problema é ficar debatendo dentro de limitações. Eu me limito a essas estruturas, então eu começo a falar besteira. A opinião tem que ser livre. Se é democrático, a opinião é livre. Sua opinião pode ser uma porcaria, mas ela é importante para a democracia. Então que seja debatido e não aceitado. Eu falo isso para vocês sempre. Vocês são loucos que vocês estão me ouvindo dentro de sala de aula. Não tem que me ouvir. Não tem que ouvir ninguém. Tem que debater. E esse debate foi feito entre dois autores propositalmente colocados aqui. Schmitt e Kelsen eram opositores políticos. E seus livros eram escritos um debatendo com o outro. Quando foi a última vez que você debateu com seu amiguinho? Os caras escreviam livro um para o outro. Vocês estão errados. Eu estou errado. Nossa função é crítica. Eu acredito nisso. Por quê? Eu acho que o modelo do plebiscitário é legal. Fora da democracia. Não, eu quero a democracia. Então, vamos parar e pensar o que está acontecendo. Certo? Espero ter esclarecido para vocês. A gente se vê na sexta-feira que tem aula. Tchau.